Doutora Jaqueline Viandelli, eu não sei se a pronúncia está correta do seu nome. Muito obrigada pela gentileza de participar aqui do nosso Jornal da Fã, participar conosco, né, atendendo aqui a nossa produção, para falar desse tema, né, que tem mobilizado aí as redes sociais, tem chamado a atenção de todos, em todos os jornais, programas, enfim, esse é o assunto, os bebês reborns, né? Que aí isso é brincadeira, o que é que está acontecendo, enfim, como é que a psicologia pode explicar essa onda? É modismo? É problema de saúde mental? Enfim, doutora Jaqueline, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso Jornal da Fã. Bom dia, Magna, bom dia a todos que nos escutam. A psicologia pode explicar olhando o comportamento humano. Nós temos duas formas de ver isso. A primeira, a gente fala que é uma forma adequada, um comportamento funcional, que estão as pessoas que colecionam. Então, ela está dando o uso adequado ao objeto, elas colecionam. É um objeto. Então, da mesma forma que um homem coleciona carrinho de Hot Wheels, uma mulher pode colecionar bebê reborn. Mas eles são colecionadores, está tudo certo aí. É um comportamento adequado, é um comportamento funcional. O que nós vamos falar é do segundo grupo, é o comportamento inadequado, é um comportamento disfuncional. E dentro dele tem duas formas de observar. A primeira, a que usa o objeto em relação às suas necessidades afetivas. O uso disfuncional do objeto. O que seria isso? É uma pessoa com traumas, com dores, com uma série de não elaborações no contexto da sua vida, que está fazendo uma transferência a um objeto inanimado, um objeto de plástico, de todas as suas questões psicológicas, das suas questões afetivas. Tem um transtorno aí envolvido, mas é um transtorno emocional, um transtorno de humor. Então, esse comportamento, ele precisa de ajuda psicológica e psiquiátrica. Só que também, Magna, está acontecendo um novo fenômeno que ninguém está olhando, que é a busca por atenção. Esse também é um transtorno. Então, assim, nós não sabemos o quão é verdade das pessoas estarem indo nos equipamentos públicos de saúde, que são hospitais ou o judiciário, levando bonecos de plástico. Isso não está relatado, a gente não tem falando assim, foram 500 pessoas. O que se gerou foi, em um evento, o que a gente chama de uma histeria coletiva, todo mundo começou a olhar. Só que quando todo mundo começou a olhar, as pessoas que são buscadoras de like começaram a imitar esse comportamento. Então, assim, tem duas formas de olhar para esse comportamento que é disfuncional, que é o uso inadequado ao objeto. O primeiro, por uma série de privações emocionais, uma série de vulnerabilidade. Essa pessoa está tão vulnerável, ela está tão sozinha, ela se sente tão abandonada, que ela busca num objeto de plástico acolher suas emoções. No segundo, as pessoas estão tão desesperadas por like, estão tão necessitadas de atenção, que elas passam a imitar esse modelo. No primeiro, que a pessoa está com uma necessidade, uma vulnerabilidade, também existe uma questão de frustração. Ela também não quer ser frustrada porque lidar com o ser humano é muito complicado. Você tem que dar limites, você tem que ter interação social. No segundo, os buscadores de like, é quando a gente começa a histeria coletiva. São advogados falando que foram procurados por pessoas para acionar o judiciário em termos de pensão. São médicos e psicólogos e enfermeiros falando que no hospital essas pessoas chegaram. Mas a gente não sabe se isso é verdade. O que a gente sabe é que essas pessoas estão buscando a sua atenção, o seu like. Por quê? Porque a sua atenção, a nossa atenção, o nosso like gera engajamento, que gera dinheiro. A questão aí também, Magna, é que em algum momento pode acontecer um transtorno que a gente chama de mitomania. A pessoa começa a inventar que está tendo bebê reborn atrás da sua atenção e em algum momento ela vai passar a acreditar na mentira dela, ela vai entrar na mitomania, que é mentir para si mesma e mentir para os outros.
Então, você entendeu a complexidade disso? Só que no Muito. segundo caso, ninguém está olhando. As pessoas estão mentindo para conseguir a sua atenção e o seu like. Uhum. Ô, doutora Jaqueline, nós estamos conversando com a doutora Jaqueline, que é psicóloga, e ela está fazendo assim uma avaliação deste momento do que nós estamos acompanhando dessa polêmica envolvendo esses bebês reborn, que são bebês de plástico, são bonecos e que as pessoas estão tratando como se de verdade fossem. E ela está falando aí dessa coisa, dessa questão. Agora, doutora, eu lhe pergunto, quer dizer, independente disso, né, dos motivos, das razões, isso de qualquer momento, de qualquer forma, é um problema, pode ser considerado de saúde mental? Sim, é um problema de saúde mental. No grupo que está com um comportamento que não é adequado, que usa o objeto de forma inadequada, seja para suprir suas emoções, seja em busca de like, a gente está falando do adoecimento emocional, do adoecimento mental. Essa pessoa precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda do médico psiquiatra e ela precisa de ajuda do psicólogo. Não é porque ela é doida, a gente tem que desconstruir isso. É porque ela está num sofrimento. E se a gente acredita em algo maior, a gente tem que acreditar no propósito das profissões. Se existe psicólogo e médico para ir, não é porque tem uma questão que é doido, é questão que a natureza nos permitiu cuidar uns dos outros, nós somos cuidadores natos. Nós somos pessoas de interação social. Então, por que não cuidar de quem está adoecido? Só que a pessoa precisa ou de suporte da rede para ser encaminhada, ou de uma avaliação de que eu preciso de ajuda, porque tem um adoecimento envolvido, seja emocional ou seja de mitomania. É algo realmente que surpreende, como é bom quando a gente ouve um especialista falando que, e nós temos o cuidado que precisamos ter em relação a isso. Vamos compartilhar aqui com os nossos ouvintes que mandaram aqui mensagens. A gente tem aqui, Magna, essa prática de pegar um boneco e fazer de conta que é uma criança, no mínimo, quem começou isso deve ser alguém famoso, porque o povo gosta de copiar o que os famosos fazem, sendo que o inimigo está usando as famílias. Isso é o Enoque Teixeira. Uma outra pessoa aqui, bom dia, campanha não ao bebê reborn, a sociedade não pode pactuar com esse absurdo, é o Jorge Luan. A Lúcia disse, as pessoas precisam de tratamento, há algo por trás disso. A doutora Jaqueline está correta, o problema é muito grave e complexo. Ana Lúcia mandando aqui essa mensagem. Outra pessoa aqui, não colocou o nome, diz o seguinte, algo precisa ser feito, a sociedade está ficando doente e não podemos dar espaço para que isso cresça mais, dar visibilidade. Essas pessoas estão querendo visibilidade, estão querendo chamar a atenção. É a história dos likes, né? Mas temos áudio também? Exatamente. Vamos colocar um áudio também, doutora Jaqueline. Bom dia, Magna Santana, bom dia, Narciso, bom dia a todos que fazem FFM, bom dia a todos os ouvintes. Com relação a esse assunto dos bebês reborn, na minha opinião, são pessoas egoístas que querem ter algo para aparentar, que tem um filho, que tem alguém para cuidar, mas não alguém que não fala, que não ouve, que não reclama, que não precisa dar trabalho, que de noite não se acorda, ou seja, são pessoas egoístas que provavelmente devem ter alguns problemas emocionais junto ao egoísmo, porque assim, aí prefere criar um boneco como se fosse uma criança, porque essa criança não vai reclamar de nada, vai aceitar tudo que essas pessoas querem fazer. Realmente, um boneco que quer dar uma vida de gente ao boneco, que não é um boneco de plástico, e isso deve ser algum problema mental, alguma questão psicológica, emocional, além de muito egoísmo e medo de se relacionar com os seres humanos. Aqui é Marta, do bairro José Conrado de Araújo, sempre na escuta. Bom dia, Magna. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui quem fala é o Lucas Silva. Magna, às vezes a gente tem que ter cuidado, né? Porque algumas pessoas, elas, como você falou, pode ser brincadeira,
mas outras realmente acreditam em determinadas situações. E aí é necessário, né, é aí onde entra a questão da psicologia, né, da psiquiatria, que é muito importante para todas as pessoas. Um grande abraço. Pois é, obrigada aí aos nossos ouvintes que participaram. Aqui chegou mais uma mensagem. Realmente essa questão do bebê reborn é delicada. Com certeza pessoas que tratam esses bebês como humanos precisam de ajuda psicológica. Giovanni Mota mandando também. Outra pergunta, chegou aqui uma pergunta. Doutora Jaqueline, numa situação dessa, qual a orientação de quando a gente se depara com uma pessoa assim próxima a gente que está vivendo essa loucura, né? O que a pessoa aqui, ela pediu para não se identificar, mas também mandou esse questionamento. Bom, doutora, são opiniões aí nos nossos ouvintes e pessoas que nos acompanham, e ao mesmo tempo, né, de que realmente, pelo que a senhora mesmo coloca, né, às vezes isso é uma fuga, né, essas pessoas estão aí através desses bonecos, não tem preocupação com nada, não gastam nada, como disse aqui o Antero, não tem despesa nenhuma, e ali elas depositam todas as suas carências ou tentam resolver seus problemas daquela forma. Enfim, é algo muito complexo realmente, viu? Tem. A ouvinte que falou da questão do egoísmo, o nome, ela classificou enquanto a sociedade vê. Mas o nome correto é baixa tolerância à frustração, porque lidar com gente se frustra, porque a criança chora, a criança quer comer, a criança quer fazer cocô, a pessoa diz não para você. Então, esse também é um fenômeno, né? Então, ele está naquela categoria que é quando a gente fala que é um adoecimento emocional, um adoecimento mental. A pessoa está transferindo as suas necessidades para um boneco de plástico. Agora, os demais ouvintes captaram que tem uma parte que são os influenciadores que estão atrás de like e eles começam a imitar o comportamento. O problema é que as pessoas começam a imitar também e pode desaguar em outro transtorno, que é a mitomania. Se você está vivendo esse problema, o que você pode fazer como rede de apoio é acolher sem julgar. Não dá opinião, não fala que é errado, porque se tem um adoecimento envolvido, a pessoa não está muito consciente da realidade, ela está num adoecimento, ela está sofrendo, ela não está vendo a realidade de uma forma, a percepção dela está alterada. O que você pode fazer? Acolha sem julgamento e busque ajuda profissional, psiquiátrica, porque o médico tem que avaliar a gravidade, se tem alguma questão biológica envolvida, e um apoio psicológico para ela começar a depositar todo o seu sofrimento no ambiente certo, que é nas relações humanas. No segundo, quando a pessoa está atrás de like, você não dar sua atenção para isso, porque a sua atenção custa dinheiro. Enquanto você está perdendo a atenção, deixando de ganhar o seu dinheiro, você está dando atenção para quem está divulgando jogos de bet, para quem está usando isso para te colocar numa situação que você vai ter sofrimento, que tentando manipular a sua vida por meio de comportamentos para que você emite. Então é isso que a gente pode fazer. O primeiro, que é um adoecimento verdadeiro, você pode ajudar essa pessoa levando ela a profissionais adequados, sem julgar e com muito acolhimento. No segundo, pare de dar likes. Pare de ver, porque ela está tentando manipular você, porque a sua atenção vale muito dinheiro, porque ela tem contratos altíssimos com os jogos de azar, e o bebê reborn vai ser usado para vender jogos de azar. Então é isso que a gente pode fazer. É muito interessante, doutora Jaqueline, essa sua orientação e colocação e esses esclarecimentos. E nós temos que ficar realmente muito atentos, porque é como se é uma linha muito tênue, né? Entre a brincadeira e o distúrbio, né? A brincadeira e a questão psicológica. Então, nós temos que estar realmente também muito, muito atentos a isso para distinguir uma coisa da outra. E como disse a doutora, né? Muitas vezes as pessoas aí estão querendo likes. Hoje em dia é impressionante como as redes sociais, os Instagrams e todas essas formas, as pessoas como ganham dinheiro com isso
Então, elas estão criando formas, e ali elas também são pessoas doentes, quer dizer, há um Sim, adoecimento também nesse sentido, não é, sim, doutora? de ser, Porque, as pessoas querem ser vistas, elas querem exato, deixar de ser invisíveis. pois é, Entende? Tem um adoecimento, como eu falei, nos dois lados, e vai virar, e o segundo pode gerar uma mitomania. A pessoa passa a acreditar nas mentiras dela. Isso é grave. que coisa. Só que também tem os que a gente chama de estelionatários, é aqueles que se usam da situação para vender um comportamento e fazer com que você execute exatamente o comportamento que ele quer. Então a linha é muito tênue em relação como que você quer se portar, sabe? Porque assim, quando há um adoecimento verdadeiro, a família sabe, os amigos sabem. Então essa pessoa vai ser acolhida. Agora, quando a pessoa também quer só uma busca de influenciar ruim, nós também sabemos avaliar isso, nós também sabemos que tem algo errado ali. O primeiro é o comportamento funcional, colecionar, ter hobbies, está tudo bem, porque é um hobby, a pessoa sabe que é um boneco. Agora, usar isso para suprir as suas necessidades que não foram correspondidas, de vulnerabilidade, precisa de tratamento, precisa de ajuda. E no segundo, usar isso para manipular pessoas, também precisa de tratamento, porque é de um egoísmo atroz, né? É de uma necessidade de ganhar dinheiro a todo custo, que também tem um adoecimento aí. Verdade. Olha, mais tempo nós tivéssemos para conversar aqui com a doutora Jaqueline, mensagens que chegaram aqui para gente, pessoas, né, confirmando, parabenizando por suas colocações, doutora Jaqueline, Jaqueline Viandelli, que é psicóloga, está falando aqui conosco sobre esses bebês, essa polêmica em torno, né, dos bebês reborns que expõe aí essa questão da saúde mental, da carência que as pessoas têm e também do que está outras coisas por trás de outros interesses, que pessoas que manipulam outras em busca aí também de ganhos financeiros, enfim. Então, de qualquer maneira, o que a gente tira é que a gente precisa de cuidado. A nossa sociedade, a gente está ficando muito adoecida. Eu acho que a gente tem um marco com a pandemia, depois dela, parece que as coisas afloraram muito mais de saúde mental. Enfim, são coisas muito loucas que a gente precisa, inclusive, desses especialistas para nos ajudar a entender. Doutora Jaqueline, eu quero agradecer imensamente. E uma outra oportunidade, gostaríamos de tê-la novamente aqui no nosso jornal ou em outro programa para conversarmos sobre isso, porque precisamos muito falar sobre a saúde mental mesmo, sobre as relações. Muitíssimo obrigada, parabéns, receba o nosso abraço e de todos os ouvintes que manifestaram aqui pelas mensagens e redes sociais. Obrigada o convite, um abraço a todos, tenham um bom dia e acolham sem julgar quem realmente está precisando e cuidado com a rede social, porque às vezes você pode ser massa de manobra para influenciadores que querem você no mau caminho. Com certeza. Muitíssimo obrigada, um grande abraço à doutora Jaqueline Viandelli, que é psicóloga e falou conosco agora sobre um pouco sobre essa história dessa polêmica dos bebês reborn, esses bebês de plástico que parecem tão verdadeiros.